Vamos para mais um Nato News, um quadro para te manter atualizado sobre marketing, tecnologia e inteligência artificial, onde eu separo as principais notícias da semana para te manter por dentro de tudo que está acontecendo nesse mercado que muda o tempo todo, certo? Vou compartilhar minha tela. A primeira notícia que a gente tem é o Cloud Cowork passando as suas tarefas para você aprovar no celular ou na web. Então você pode começar uma tarefa aí no Windows, né, no Cloud Cowork, no Windows ou no Mac, né, no sistema que você usa, e ele notifica, né, na outra plataforma, na web ou no celular, e você pode continuar ou fazer aprovações dessa tarefa que você começou. Eu ainda não testei, eles lançaram um videozinho aqui mostrando, né, tá em beta, né? Então nas próximas semanas, né, eles vão incluir, né, no plano Max essa atualização. Então aqui no videozinho, né, você começou aqui, deixa eu voltar aqui um pouquinho, né? Você começa o processo ali no computador, né? Eles colocam o MacBook, você pode programar as tarefas também. Então você pode programar tarefas com um certo horário e fazer a aprovação ou dar continuidade no celular. Então ele roda, né, as integrações que você tem, a tarefa que você vai programar, e ele notifica ali no celular. Você pode visualizar e dar andamento também no que você começou. Então é um recurso bacana, né, que faz uma multiplataforma, né? Você pode continuar, né, tudo por um celular. Então você pode começar, você está no home office, sei lá, vai para academia e você consegue dar andamento e continuar as tarefas por lá. Lembrando também, né, eu estou gravando esse vídeo no dia 14 e a Cloud continua estendendo o uso, né, do Fable 5. Eu gravei o último Nato News que tá aí no canal, eles tinham liberado até aquele dia. Quando terminei o vídeo, eles estenderam esse prazo de uso e agora estenderam novamente. Então tá liberado até o dia 19 de julho. Eu usei um pouquinho mais, então é um modelo que é mais rápido, ele erra menos do que os outros modelos em tarefas mais complexas, né, pelos testes que eu fiz. Então consomem mais tokens também, pelo que eu notei nos meus testes, mas ele erra muito menos do que... Você precisa dar menos instruções de correção do que nos outros modelos, né? Então vale o uso, vale o teste, e estão liberando aí até o dia 19 nesse momento para a gente utilizar. Vale a pena, utilizem. Então tá no ar aí o Fable 5. A Anthropic liberou um recurso, não apareceu no meu aqui, tá? Mas eu tô... Deixa eu ver se apareceu enquanto a gente está gravando. Não apareceu, pelo menos no que está nessa matéria aqui. Mas é uma espécie de relatório, de insight sobre como você está utilizando o seu cloud, né? Então eles vão liberar esse Reflect aqui, né? Que vai ser relatório sobre como você está utilizando o seu cloud. Então, que dia, que horas você usa mais, que ferramentas e recursos você está demandando mais o uso do seu cloud. Então, é um pouquinho sobre o que ele está acessando, sobre o que você mais está utilizando, então como você está usando o cloud no seu dia a dia. Então, uma espécie de relatório de insights para você ver, né? Como você está utilizando o cloud dentro do seu dia a dia, para você ver, né? Estou usando mais em e-mail, mais em reuniões, em que tarefas está demandando mais, né? Aqui ele tem um exemplo, ó, documentos estratégicos e que modelo você está usando mais, ó, testando e taglines, né? Utilizando tagueamentos, talvez, né? Ó, e-mails inbox, estão 23% aqui, um exemplo de como vai aparecer esses relatórios. Não está disponível, né? No meu aqui, por exemplo, não está disponível. É um artigo aqui que eles soltaram no dia 9 de julho, beleza? Então vamos ficar de olho pelo que tá aparecendo aqui. Não sei se será que é no Cowork que eu tô viajando? Vamos ver aqui se é no... Será que é só no Cowork? Deixa eu fazer o login aqui. Atualizar. Então aqui eles informam, estamos lançando em beta, né? Uma nova maneira de refletir e aprimorar o uso do cloud. Eu estou procurando aqui no Cloud Web, não está exibindo, tá? Não está aparecendo a opção. Estou abrindo aqui o Cowork, eu nem abri o Cowork, não sei se é um recurso que eles soltaram no Cowork, mas não é não. Aqui é aquela da outra notícia, né? De você mandar a finalização do Cowork para o celular, então já está disponível, mas o do Reflect ainda não está. Então, deixa eu ver se aqui em configurações. Não, ainda não está liberado. Devem estar liberando aí nos próximos dias aquele relatório, depois eu vou conectar o relatório aqui do Reflects para a gente ver o uso, né? Como está sendo o histórico de uso no cloud, beleza? Pulando aqui um pouquinho para OpenAI, a OpenAI lançou o ChatGPT Work, que é o cowork deles, né? Podemos dizer assim. Então eles estão lançando, né, junto com os novos modelos que eu falei no Nato News anterior, o 5.6, chega também o ChatGPT Work, que aí você vai baixar no seu computador, assim como é o Cloud Cowork, e ele vai ter as integrações, vai ter todos os funcionamentos, eu imagino, né? Vamos falar aqui bem baixinho, que é uma cópia do Cloud Cowork. Então você vai conectar, vai poder fazer todas as tarefas, enfim. Então começa a apresentação do
ChatGPT Work. Então, né, quem está mais adepto ao ChatGPT vai também poder ter, né, o ChatGPT no seu computador para poder fazer tarefas, programar rotinas, assim como quem usa, né, o Cloud Cowork já consegue realizar. Então você faz as integrações, ele conecta no seu Windows, consegue fazer tarefas no seu Windows. Eu imagino que vai ser nesse formato pelo que eles estão prometendo aqui, né? Então, criação de PowerPoints, criação de planilhas, então ajuda muito no dia a dia, né? Quem usa, né, o Cloud Cowork, o Cloud Code, né, sabe o quanto, né, ter uma IA conectada ao seu computador vai te dando novos recursos e novas funções para você utilizar no seu dia a dia. Então, vale a pena para quem está assinando o ChatGPT utilizar também o ChatGPT Work, né? Então tá fresquinho, eles lançaram, dia 9, né, eles lançaram um vídeo aqui, então deve estar liberado já. Eu não estou usando o ChatGPT, eu estou mais no Cloud, mas vai ter os mesmos recursos do Cloud Cowork. Bacana aí para quem está utilizando, é um belo recurso, né? Senti a falta disso, talvez assim, eu posso dizer que eu fui para o Cloud por conta do Cowork ou do Code, né? Tem o Codex, né, do ChatGPT também, mas o Work fica no intermediário, né? Porque o Code, né, o Codex, você tem que ter um conhecimento um pouquinho mais avançado. O Work fica nesse meio do caminho, né? Então, com o Cloud Cowork, com o ChatGPT Work, eles vão poder atender mais pessoas no nível intermediário no uso de IA no seu dia a dia. Então, um belo lançamento aí da OpenAI. Agora, indo um pouquinho para o mundo das buscas, né? O Google lançou no seu último evento, né? Que vai estar aqui embaixo, I/O 2026, né? Falando sobre a nova era da AI Search, né? A busca por IA. Vou te dar um play aqui nesse vídeo. Deixa eu tirar o som, não consigo. Vamos com som, né? Por que não? Um videozinho bacana que o Google lançou, né? É sobre como a IA vai estar mergulhada dentro da pesquisa do Google. Isso vai mudar completamente como a gente usa, né, o Google, né? Então, muita gente já está sentindo essa diferença, né? Principalmente no orgânico. Os cliques estão diminuindo no orgânico. Eu trouxe uma matéria na sequência para a gente ver. E a tendência é essa mesmo, né? Que a IA vai buscar os conteúdos, né, na web, vai trazer isso como respostas organizadas para as pessoas. A gente já consegue ver isso nas buscas, mas há 3 dias atrás, né, então foi aqui, eu achei essa matéria no dia 10 de julho, o Google oficialmente liberou, né, para todos, né, esse recurso. Eu ainda não fiz os testes, eu não sei se está para o mundo todo ou algumas regiões, mas essa matéria está dizendo, né, que o Google completamente trocou, né, a busca por IA. Então, a forma tradicional de uso do tráfego vai reduzir. Então, algumas pessoas estão aí apontando 58% de queda dos cliques no orgânico, porque será primeiro o Ads, depois o IA e aí depois vem o orgânico. Então, acaba jogando o orgânico para um formato secundário, né? Então, vai diminuir sim, mas não muda um pouquinho sobre o esforço de você gerar conteúdo no seu próprio domínio, no seu próprio site, no seu YouTube, né? Porque o Google está buscando, continua, é uma plataforma de busca na web. Então ele vai continuar buscando e vai trazer o seu conteúdo da sua empresa se você continuar gerando conteúdo. Então, ainda é um trabalho muito importante você ter conteúdos no seu próprio domínio, no seu próprio site, no seu blog, no seu YouTube. Você vai nutrindo o Google com isso para poder exibir, né, você e a sua empresa quando pesquisado, né, sobre o termo e o mercado que você está. Então, muda o comportamento e o formato, mas não muda a forma não muda a intenção da gente gerar conteúdo, né, dentro da web, né? Então, isso é o mais importante. Então, esse é o link oficial, né, quando o Google anunciou isso no dia 19 de maio, né? Então, está explicando, né, sobre o poder da IA nas buscas, né, entrando juntamente com o Gemini 3.5, e é você usar o AI Mode, né, dentro do Google, né? Vamos navegar um pouquinho para aqui para a gente dar uma olhada. Então, é uma busca por agentes, né? Então, são agentes de Gemini dentro das buscas, pesquisando o que o usuário está procurando. O que a gente não pode esquecer sobre o Google é que ele vai querer atender o usuário, né? Então, por que a gente sempre volta no Google? Porque ele sempre mostra as respostas, né, do que a gente está procurando, das dúvidas ou do que a gente pesquisa. Então, a gente volta no Google há décadas porque ele resolve o nosso problema. Ele vai continuar resolvendo o nosso problema, agora de um sistema diferente, com o IA, com Search Agents que ele está mostrando aqui. E o Google vai trabalhar para isso, para resolver o nosso problema. Então,
transferindo isso para quem produz conteúdo, você precisa resolver o problema do teu consumidor, do teu cliente, porque quando ele pesquisar, o Google vai ver quem está resolvendo e vai exibir você dentro dessa solução. Então, isso nunca vai mudar dentro do Google, tá? Nunca vai mudar. O Google vai sempre exibir o conteúdo para resolver o problema da dúvida que a pessoa está pesquisando. Então, nós como produtores de conteúdo precisamos resolver problemas com os conteúdos também, tá? Então, aqui está o artigo oficial do Google. Aqui tem uma matéria que eu vou anexar também da Tech Times. Então, aqui estão mostrando sobre esse lançamento que acontece há 3 dias, né? Sobre como isso vai impactar. É a maior mudança do Google nos últimos 27 anos, né? Que é uma mudança completa do seu algoritmo, né? Colocando IA em todos os resultados, né? Então, quando a gente pesquisar aqui, por exemplo, qual a cadeira ideal para quem trabalha sentado, né? Aqui é Google Shopping, ele traz o pago, então assim, a primeira dobra completa é Ads, né? Então aqui é Ads e aqui é Ads. E aí vem a IA. Né? Então aqui, ó, cadeira ideal para quem trabalha sentado é ergonômica. E de onde ele trouxe isso? Do Jorge Coluna. Então, esse site, né, até junto com o Facebook aqui, ó, do Hospital Moriá, foi o que, né, a IA do Google trouxe como resultado. Ela deve possuir. Então, o usuário pode, né, por aqui, ó, entrar no blog, né? Então, assim, deixa eu ver se tem a data da publicação desse artigo. Não vai ter, né? Mas é um site de 2020. Então, assim, o George Freselsberger, né, criou esse conteúdo que está ajudando, né, que é o Jorge Coluna, né? Até pelo sobrenome complicado, ele foi muito bem aqui no Jorge Coluna. E aí ele vai criando esse conteúdo, ó. O apoio lombar ajustável é essencial para preencher a coluna. Veio de onde? Da Elements, que é uma loja. Ó, um artigo de 2024, né? Então aqui a importância do conteúdo. Da Elements trouxe a solução ali para o Google hoje, né? E aí, cara, eu conheci a Elements agora. Posso comprar lá ou não, mas pô, já conheci uma marca através de um artigo de conteúdo que eles produziram. Então assim, muda aqui a exibição, pode ver que a Elements aparece 3 vezes, né? Não sei se é o mesmo artigo, mas ó, é até o mesmo artigo, aqui já é outro, né? Então a importância, né? Aqui vem a cadeira Zinc, aqui vem um vídeo do Facebook, e aí muda que o usuário, ele pode continuar aqui, ó. Ó, ele até sugere, né, próximos passos, né? Então por aqui, ó, eu tenho 1,78. Fico sentado 9 a 10 horas por dia. E orçamento, pô, uma cadeira aí de até 2.000. E aí, então, o que acontece? Até esse momento eu não fui para nenhum orgânico, percebe? Eu tô aqui usando, agora eu entrei no IA Mode, né? E aí começa a brincadeira, né? Que muda o comportamento, porque aqui eu tenho do lado direito vários links que eu posso navegar, ó, 7 melhores cadeiras até 2.000. Então, assim, percebe que conforme a minha resposta aqui, ele foi atrás de conteúdos, ó, tá lá no Leandro Abreu, e aqui eu vou nesse site, e já é um produto, ó, é um artigo, ó, de 2025, onde tem essas informações, ó. Então percebe como muda para o usuário, mas não muda como a gente gera conteúdo, porque o Google está buscando isso, ó, né? Ele foi lá na Pichau, aqui já é link de compra, ele foi na Kabum, né? Trouxe aqui um Thunder, deixa eu ver esse aqui. Ó, aqui ele já trouxe vários desse produto, que eu não conheço, que é uma marca, né? Ó. Então assim, a importância do conteúdo novamente, ó, dicas de ajuste de altura, ó, ele me dá ajustes, ó, altura de braço. Então eu já tenho aqui, ó, 2 produtos, né? Me trouxe um produto onde eu tenho na Pichau, Terabyte, Amazon e tudo mais, ó. E aí eu consigo navegar e até comprar esse produto. Então a forma, né, de busca para o usuário muda completamente. Então eu não estou mais na pesquisa tradicional. Eu estou aqui dentro. Pô, e tem algumas cadeiras cor cinza. Então, muda a dinâmica, né? Então, assim, o usuário está aqui conversando com a gente, né? E ele vai trazer aqui, ó. Trouxe mais uma. Trouxe da Elements de novo, só que na Amazon, enfim. Então, o que a gente percebe aqui, né? É realmente... Deixa eu traduzir aqui para a gente ter uma leitura mais dinâmica. Então, essa implementação dia 10 de julho concluiu uma transição anunciada em conferência para desenvolvedores, né, lá no dia 19 de maio, que está desse artigo aqui, né, então está conectado. Descreveu as mudanças como a maior atualização da nossa icônica caixa de pesquisa em mais de 25 anos. Então, muda completamente como a gente acabou de simular aqui, né? Então, os tradicionais links azuis não foram removidos no Google, né, o vice-presidente afirmou. Essa nova caixa de pesquisa não significa que você só receberá respostas geradas por IA. Os resultados clássicos ainda
existem. O que mudou é o caminho padrão que leva a uma resposta sintetizada por IA e os padrões são inevitáveis, tá? Então é uma mudança no mundo das buscas, não tem como fugir disso. A gente precisa se adaptar na geração de conteúdo. A qualidade de conteúdo é importante, né, dentro do seu e-commerce, do seu site, do seu blog, sobre o que você comunica. Então, na verdade, nós precisamos gerar conteúdos de qualidade, como é uma premissa do Google desde sempre, né? Então, muda a forma, mas não muda como produção de conteúdo é importante dentro das estratégias digitais, tá? Então, aqui um exemplo, eu já tenho até promoções, enfim, muda completamente como a gente usa, beleza? Um relatório que eu trouxe aqui agora da própria Meta, né, como a IA impulsiona o desempenho, né? Então aqui tem um relatório que eu vou deixar para vocês sobre como a IA está incorporada no algoritmo da Meta e como essa IA está escolhendo os conteúdos que a gente vê nos algoritmos de Facebook e Instagram e como os resultados das empresas têm aumentado, né? Então aqui eles trouxeram, né, um ponto, ó, o Facebook agora exibe mais de 25% de Reels no mesmo dia em comparação com o terceiro trimestre. No Instagram, aumentamos a presença de conteúdo original nos Estados Unidos, com 10 pontos percentuais no quarto trimestre, com 75% das recomendações agora provenientes de publicações originais. O Threads também está se beneficiando com as otimizações do quarto trimestre, impulsionando o aumento de 20% no tempo gasto. Então, é a IA viciando mais, né, o uso, né, recomendando os virais, recomendando que a gente fique preso na plataforma. Consequentemente, os resultados de negócio, né, de conversões estão aumentando também. Aqui ela traz, ó, tem uma parte das receitas aqui, ó. Um ponto interessante aqui que o relatório traz é o ritmo das mensagens empresariais, né? O quanto directs e WhatsApps estão, né, impulsionando negócios, né? O envio de mensagens continua sendo a forma preferida das pessoas de interagirem com empresas e estamos observando um forte crescimento em nossos produtos de mensagens corporativas. Então, não é à toa, né, que a Meta anunciou recentemente que vai, né, pela API oficial, vai cobrar por qualquer envio de mensagem. Então está conectado com esse relatório aqui com certeza, né? Então, no quarto trimestre, o crescimento de receita com anúncios de cliques para mensagens acelerou com aumento de 50% nos Estados Unidos em relação ao ano anterior, que são aquelas campanhas de conversão em mensagem, né? Por SMS ou por WhatsApp. O serviço de mensagens pagas do WhatsApp também continua crescendo, ultrapassando a marca de 2 bilhões de receita anual no quarto trimestre do ano passado, né? Então, volto a dizer, por isso que eles vão cobrar por mensagem, porque o negócio está ficando louco. Então, como a IA, as mensagerias estão impulsionando negócios e aumentando o bolso, né, do tio Mark também no ano de 2025 e 2026, certo? Ainda continuando aqui na Meta, acho que é a última notícia. Não, depois tem uma aqui para finalizar. A penúltima notícia é que a Meta expande a versão beta do assistente de negócios com IA, que eu trouxe aqui, né? Aqui tem a matéria que vocês vão poder dar uma olhada, mas é a Meta colocando o assistente de IA para dar suporte para as pessoas dentro dos anúncios, tá? Então, é esse botãozinho roxo aqui que aparece no Business, que aqui você consegue tirar dúvidas sobre muitas coisas. Eu usei, teve um problema em um cliente nosso aqui e ele resolveu, foi bacana a experiência que eu tive, a única experiência que eu tive. Mas acaba que o suporte da Meta era muito ruim, né? Então assim, você conversava com um bot e ia para um humano. Cara, era orar para poder ser atendido, né? Em algumas situações sim, outras abriam por e-mail. Era muito difícil o suporte com a Meta. Melhorou? Não sei, mas o problema que eu tive recente eu resolvi com esse assistente aqui dentro da própria Meta. Então, pode ser que ajude, mas talvez seja a Meta assim, desesperada de como atender tantas pessoas e tantos anunciantes, né? Mas é um recurso a mais para a gente utilizar dentro do business, dentro do portfólio empresarial aqui no gerenciador de anúncios, tá? Então, tá liberado em formato global, esse botãozinho roxo aqui, e eu vou deixar essa matéria para vocês darem uma olhada, que é do dia 27 de abril, sobre a ideia da Meta, né, sobre esse assistente de IA, beleza? Por último aqui, uma bobeirinha para a gente finalizar o Nato News de hoje, é a geração de imagens, né, dentro da Meta IA, que é o aplicativo, e também vai estar conectada ao WhatsApp, ao Instagram e aos Stories. Então, a Meta coloca esse recurso, né, de menção. Você vai mencionar a Meta ali no WhatsApp, vocês devem conhecer, né, @Meta, ele consegue gerar imagens, agora ele está mais refinado, né? E essa atualização foi do dia 10, né? Então tem 4 dias, né, do dia que eu tô gravando aqui. Então a gente vai poder criar, né? Tem aquele aplicativo Meta IA, então a gente pode criar mandando referências, gerando prompts e tudo mais. E também
dentro do próprio WhatsApp e do Story, né? Então, dentro do Story eu vou conseguir gerar uma imagem, né? Tem os prompts prontos, eu também vou poder escrever para poder gerar um Story ali com o IA. E também dentro do WhatsApp eu vou poder pedir alterações de imagens, né? Aqui tem um exemplo para que a foto seja, né, Golden Hour, é isso? Olha lá, make it a Golden Hour. Então, trocou o fundo junto ali dentro do WhatsApp. Então, é uma forma simples de poder gerar imagens, atualizar imagens dentro do WhatsApp, dentro do Instagram, dentro do Meta IA. E vai poder criar imagens e tudo mais. A Meta deixou aqui alguns prompts, aqui ela está mostrando como que funciona dentro do aplicativo, né? E deixou aqui alguns prompts que você pode utilizar para poder brincar dentro do Meta IA e dentro do WhatsApp e dentro do Story do Instagram. Beleza? Esse é o Nato News de hoje, espero que você tenha gostado, deixa seu like, isso é muito importante para a gente continuar a produção de conteúdo. Se inscreve no canal para não ficar de fora, nós vamos soltar alguns vídeos novos essa semana e semana que vem são algumas aulas interessantíssimas com o Cláudio, fique de olho e tamo junto, até a próxima, valeu!